Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai analisar um julgado especialmente, novamente, para quem quer fazer o concurso da Defensoria Pública da União. O tema de hoje é Direito Previdenciário. E o informativo que a gente vai analisar é o informativo 702 do STF de abril de 2013. Então não é tão antigo assim, por isso que eu achei importante essa decisão. O que o STF entendeu e por que eu acho esse julgado imprescindível para a sua prova? A gente vai ler o entendimento e já eu te conto o histórico dessa decisão, como funcionou esse novo entendimento do STF a respeito do critério de miserabilidade lá da LOAS. Vamos ver o que o STF decidiu. Em razão da defasagem do critério caracterizador da miserabilidade contido na LOAS, que é a Lei 8742 de 93, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 20, parágrafo 3º da referida norma, bem como do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, que repetia o critério da LOAS. O que o STF disse nesse julgamento aqui desses 3 recursos que eu trouxe para vocês? 2 recursos extraordinários e uma reclamação. E nesse caso, o STF disse o seguinte, que no ano de 98, o STF tinha fixado o entendimento de que o critério de miserabilidade para um determinado idoso ou para um determinado deficiente físico adquirir o salário mínimo designado na LOAS, ele disse em 98, numa ADI, que esse critério era constitucional. E agora, em 2013, o STF falou, nós, revisando aquele entendimento, entendemos que esse critério se encontra defasado e por isso estamos declarando a inconstitucionalidade desse salário, dessa renda familiar per capita de até 1/4 para a fixação do benefício definido na lei de LOAS. Vamos analisar o histórico desse benefício e de onde surgiu esse critério de miserabilidade e por que o STF, então, entendeu que antes ele era constitucional e agora ele deixou de ser constitucional. Lá em 1998, quando veio a Constituição, ela trouxe no artigo 203, inciso 5º, um entendimento de que uma lei fixaria o critério a respeito de que a assistência social seria garantida ao idoso e ao deficiente físico que não tivessem meios de sobrevivência e nem a família de garantir a sua sobrevivência, assegurando a ele um salário mínimo. Então, a assistência social seria definida em critérios rígidos definidos por uma norma. Passado um período, veio a Lei LOAS, que é a Lei 8.742 de 93, que definiu no seu artigo 20 o seguinte: quem possuir deficiente físico ou idoso que possuir renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, será a essa pessoa concedida, que tiver essas características da norma, será ela concedida, em razão da assistência social garantida na Constituição, o salário mínimo. E aí, esse critério passou um período, ele foi questionado no STF a sua constitucionalidade. Chegou no STF para análise e na ADI 1232, quando o STF estava analisando se esse critério, essa renda mensal per capita desse deficiente físico, desse idoso, era constitucional ou não, o STF declarou que essa renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo estava sim, naquela época, em 98, de acordo com os critérios estabelecidos na Constituição. Era então um critério razoável e por isso ele foi declarado constitucional. Juízes, no entanto, com o passar do tempo, passaram a decidir de uma maneira diferenciada. Aconteceu o seguinte, foram surgindo, nós estamos falando de uma lei que surgiu aqui, o LOAS surgiu lá em 93. Foi passando um tempo, vieram novas leis assistenciais no Brasil. Nós tivemos Bolsa Família, Programa de Alimentação e várias outras. Essas outras normas, e é aí que foi criado o problema, essas outras normas trouxeram critérios mais elásticos para a concessão de benefícios assistenciais. Não era mais utilizado nessas novas leis o critério rígido de renda mensal per capita equivalente a 1/4
em relação ao idoso e ao deficiente físico. Então, o que juízes e tribunais, desobedecendo, entre aspas, essa decisão da ADI 1232, começaram a fazer? Eles começaram a elastecer e falar: INSS, ou então Previdência Social, Assistência Social, garanta ao idoso, ao deficiente físico, mesmo que ele não obedeça ao critério de miserabilidade da LOAS, garanta a ele o salário mínimo, pois esse critério, de acordo com a evolução histórica que nós tivemos na economia, bem como o surgimento de novas normas que nós tivemos atualmente, não se mostra mais razoável. Esse critério de 1/4 de renda familiar per capita não é mais o critério de miserabilidade que estamos adotando hoje em dia, porque ele não se mostra mais razoável com a nossa atualidade social. Isso chegou no STF em 2013. O STF, analisando o quadro, tínhamos uma ADI anterior que falava que esse critério era constitucional. Juízes e tribunais, com o decorrer dos anos, passaram a abandonar a nossa ADI e falarem que esse critério não era mais o da LOAS. Eles começaram a adotar, em regra, tem até um critério fixo que vários tribunais começaram a adotar, que é o do Bolsa Família, que é meio salário mínimo de renda familiar per capita. Subiu um pouco, então. Então, a pessoa tinha mais poder aquisitivo e, mesmo assim, ela seria capaz de receber esse benefício assistencial, tendo em vista que o critério da miserabilidade estaria sendo preenchido com esse meio salário mínimo per capita. Então, o STF, analisando a evolução social, bem como o surgimento de normas com critérios mais elásticos, o que ele fez? Vamos revisar o nosso posicionamento definido lá em 98, na ADI 1232, e vamos aqui sim mudar o nosso posicionamento, falando que esse critério se encontra hoje defasado e por isso nós estamos alterando, dizendo que aquela norma do 20, parágrafo 3º do LOAS, que era dita como constitucional aqui no tribunal, hoje ela não é mais. Então foi declarado nesses dois RS e nessa reclamação 4374, esses julgados, eu quero te falar que aconteceu assim. Vocês sabem que o STF se reúne quarta e quinta. Os dois RS foram julgados na quarta e a reclamação foi julgada numa quinta-feira. Então, esses 3 julgamentos foram reunidos no informativo 702 e o STF disse: não estamos desobedecendo regra legal nenhuma fazendo esse julgamento a título de reclamação, a título de recurso extraordinário, alterando o que nós mesmos havíamos decidido na ADI 1232. E aí eu trouxe até uma explicação para vocês, dizendo que por que isso pode acontecer. Na reclamação, inclusive, vocês sabem o cabimento da reclamação. A reclamação é cabível quando o juiz ou um tribunal, uma das hipóteses foi aqui levantada pelo INSS, ele que ajuizou essa reclamação no STF, o INSS começou a dizer: STF, estão desobedecendo o que você próprio tinha decidido na ADI 1232. Então, o parâmetro que eu, INSS, coloco para que você analise é: você declarou constitucional o critério do artigo 20, parágrafo 3º da LOAS. E agora, juízes e tribunais estão desobedecendo a sua decisão. Engraçadíssimo que o STF disse, quando ele analisou o julgamento: não, INSS, eu estou revisando o meu próprio parâmetro dessa reclamação. Esse parâmetro que você me trouxe, essa ADI 1232, ela não mais se adequa à nossa realidade social ou econômica. E mais, surgiram novas leis com critérios mais elásticos e mais razoáveis que eu, STF, estou alterando o meu posicionamento aqui dentro dessa reclamação. Então, o INSS se viu prejudicado. Ele que levantou a questão do parâmetro e o parâmetro foi por ele mesmo derrubado. E o STF disse: o que era constitucional no nosso entendimento já não é mais. E nós estamos alterando o parâmetro dessa reclamação e declarando, então, inconstitucional o artigo 20, parágrafo 3º da LOAS, bem como o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, que apenas repete esse critério de miserabilidade. Foi pedido para o Gilmar Mendes, a ideia do Gilmar Mendes até foi, que é o relator desses julgados, foi o seguinte: vamos fazer uma modulação de efeitos. Vamos garantir que essa decisão nova que nós estamos adotando agora, essa alteração de parâmetro dessa reclamação, tenha vigência, tenha eficácia apenas a partir de 31/12/2015. E é aqui que eu acho que a prova pode te pegar. O CESP pode te levar a crer que essa modulação aconteceu. Na verdade, não houve quórum suficiente. O Lewandowski levantou um bom argumento para rechaçar essa modulação. Ele falou o seguinte: nós criando
lapso temporal para o Congresso Nacional criar um novo critério de miserabilidade mais razoável e de acordo com a nossa realidade, estaríamos, na verdade, limitando o poder, estaríamos sobrepondo o poder judiciário sobre o poder legislativo. Então, teria aqui um choque de poderes e o que isso não poderia acontecer. O argumento dele foi garantido, prevaleceu no tribunal, perdeu o argumento do ministro Gilmar Mendes, então a modulação não aconteceu. A inconstitucionalidade passou a vigorar a partir desse julgamento aqui de 2013. Então, essa lei hoje, ela é inconstitucional. Esse critério é inconstitucional. O que já foi constitucional não é mais. Hoje, ele é inconstitucional. E aí, eu quero te mostrar o seguinte. Como que isso poderia vir na sua questão? Eu trouxe uma questão e vocês vão tentar responder. Eu coloquei exatamente o que a gente viu desse vídeo até agora, só que no final eu coloquei: houve modulação de efeitos, no entanto, de tal decisão, fixando-se a data tal, a fim de que o legislador tivesse tempo hábil para tratar o tema. Aqui que é a pegadinha. Então fiquem atentos que houve tudo isso que eu coloquei na questão até o ponto final. Do houve modulação em diante, está errado. Não houve modulação. Esse critério de miserabilidade foi declarado inconstitucional em 2013 e ele então não existe um lapso até hoje fixado pelo legislador corrigir essa inconstitucionalidade da norma. Então vamos aguardar a posição do legislador futuramente, como ele vai se posicionar, mas por enquanto juízes e tribunais do Brasil podem adotar o critério que quiser para deferimento da LOAS para deficiente físico e idosos. Então, atenção em relação a esse tema, boa sorte para todo mundo que for fazer essa prova, e eu trago julgados na próxima semana, também voltados para a DPU. Vou tentar fazer mais um ainda esse mês para vocês que vão fazer a prova da DPU, tá bom? Bons estudos para todo mundo, gente. Até semana que vem.